de Cristo, este é o tema da nossa mensagem desta noite. E nós vamos usar aqui 3 textos básicos como linha condutora. Números 21, 4 a 9, João 3, 14 e 15 e Colossenses 2, 13 a 15. São textos que se complementam na proposta de refletir sobre a cruz e a mensagem que ela nos entrega. Então, vamos ao primeiro texto. Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Então os israelitas partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Já estamos enjoados dessa comida ruim. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. O segundo texto, João 3, 14 e 15. João escreve aquele momento em que Jesus está tendo um diálogo com Nicodemos. E Jesus então fala: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Já Colossenses 2, 13 a 15, a palavra diz: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. São 3 textos que tratam da mensagem da cruz, trazendo cada um deles uma perspectiva desta mensagem. Números 21, de 4 a 9, Israel está no deserto, está na região de Edom, e o povo mais uma vez se volta contra Deus e contra Moisés. A reclamação não era nova, mas o juízo desta vez foi severo. Serpentes abrasadoras. O povo reclama da comida ruim, e a comida ruim era o maná que Deus milagrosamente mandava todos os dias para que eles se alimentassem. Mas é aquela história, toda comida, por melhor que seja, quando você repete muito, tem uma hora que você perde o encanto por aquela comida. E aquele povo chegou a esse ponto
de achar que aquele maná que vinha dos céus se tornara uma comida ruim. E se queixa contra Moisés. Mas a queixa contra Moisés era, na realidade, uma queixa contra o próprio Deus. E Deus, então, toma para si a reclamação e resolve trazer um juízo, um julgamento, uma punição diante daquele ato. Manda serpentes abrasadoras. Há um termo no original hebraico que vai usar para essas serpentes abrasadoras que o termo tem a ver com o sentido de serpentes que queimam. A palavra usada aqui é nekashim serafim. A ideia é serpentes que queimam. O termo carrega aquela ideia de algo que arde, algo que, ao penetrar nas veias, na corrente sanguínea, queima e arde profundamente. O próprio veneno que estava queimando ali refletia aquilo que era o veneno do pecado na vida humana, penetrando na vida das pessoas. O remédio naquele caso ali foi paradoxal. Havia aquela realidade de que as pessoas mordidas por serpente precisariam agora olhar para uma serpente que o Senhor mandara erguer. Uma serpente de bronze é levantada numa haste. O mesmo objeto que representava o juízo torna-se agora a cura. E você vai perceber a relação disso com a cruz. Porque a cruz se torna o juízo, mas se torna também a cura para o pecado. Então, nós temos essa realidade. Um teólogo chamado Matthew Henry, ele foi um comentarista bíblico, puritano, presbiteriano galês. Ele escreveu um comentário em 6 volumes, e ao fazer um comentário sobre este texto, ele diz que Deus não removeu as serpentes, mas providenciou o quê? Um remédio. E aí ele vai dizer, a graça não elimina a disciplina, mas a torna suportável e proveitosa. O que isso significa dizer? Significa dizer que a graça do Senhor está conosco. A graça que nos salvou, que nos remiu, que nos resgatou. Mas essa graça não elimina as consequências dos nossos erros. Essa graça não afasta que colhamos os prejuízos que os nossos pecados causam. João 3, 14, 15, nós temos ali o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um mestre em Israel e ali Jesus estabelece o elo tipológico. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Um outro comentarista, um teólogo, estudioso do Novo Testamento, um australiano, ele, reconhecido como uma autoridade no Evangelho de João e na teologia de Paulo, ao comentar esse texto, ele vai dizer que o levantar aqui tem um duplo sentido: a elevação na cruz e a exaltação à glória. João vê ambos como um único movimento ascendente. A cruz, ao mesmo tempo, revela e traz a glória do Cristo que nela foi crucificado. Então, em João há essa correlação. Em Colossenses 2, 13 e 15, Paulo vai escrever para combater o sincretismo que ameaçava a igreja em Colossos. E aí, um exegeta bíblico disse sobre o texto de Colossenses 2, 13 a 15, que essa é uma das maiores, uma das mais densas declarações sobre o significado cósmico da cruz no Novo Testamento, porque nela nós vemos como Jesus despe aquele que se achava senhor de autoridade e o expõe publicamente. E aí nós vamos ver na análise do texto como é que isso se apresenta.
Olhando de volta para Números 21, a palavra hebraica nazá significa levantar, erguer. É o mesmo verbo usado em Isaías 52:13, quando o profeta fala do servo sofredor, que seria levantado e exaltado. A serpente erguida no deserto apontava escatologicamente para Cristo sendo levantado na cruz. Já o termo serpente de bronze tem no original um jogo de palavras importantes. As duas palavras, elas compartilham a mesma raiz, e aí o bronze nas Escrituras vai estar sempre ligado a juízo, enquanto o altar de bronze, a serpente de bronze, traz exatamente essa ideia. E aí nós temos um comentarista que diz que a serpente de bronze não era um símbolo de cura, mas de juízo divino, que quando contemplado com fé, tornava-se meio de salvação. Aquilo que eu compreendo, meus irmãos, deste texto é que o ato de olhar para a serpente em si não trazia automaticamente a cura. O que eu entendo que trazia a cura para a pessoa que olhava era acreditar na promessa daquele que disse: aquele que olhar será curado. Então não é simplesmente contemplar a cruz e ser automaticamente salvo, mas o quanto aquele que está olhando porque crê na promessa que foi feita. Olha porque acredita que aquele que disse, aquele que simplesmente olhar, será curado. Então, o que conta aí é a fé naquele que faz a promessa. E isso vale para olhar para a cruz em Jesus hoje. O que nos salva é, de fato, crer que ali Deus contempla o pecador e concede a graça do perdão. Em João 3 nós temos o levantar e crer. A palavra grega ali utilizada, ipso, significa levantar ou exaltar. Jesus foi levantado na cruz num sentido duplo. Ele foi elevado no madeiro, e isso é humilhação, isso é subjugar alguém à morte mais cruel que existia naquela época, e exaltado à glória, à vitória. Ao mesmo tempo que submetido à humilhação da cruz, ali estava a glória que Jesus alcançaria ao derrotar o inimigo. Carson, um influente erudito contemporâneo, Novo Testamento, professor canadense, ele comenta João dizendo que João deliberadamente escolhe este verbo para fundir a humilhação da cruz com a exaltação da glória. Uma só ação com dois significados. É isso que ele está sugerindo que acontece ali na cruz. Já o termo utilizado para crer aparece no tempo contínuo, e isso indica uma confiança que se mantém, não um ato único e isolado. Então, não é crer uma vez e pronto, mas é continuar confiando, como alguém já traduziu o texto por dizer o seguinte: todo aquele que continua crendo nele, tenha a vida eterna. Todo aquele que continua crendo. Por isso Jesus disse, aquele que perseverar até o fim. Ele alerta para a necessidade de manter a atitude de vigilância, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então há uma necessidade de crer, mas de continuar crendo, mantendo a fidelidade. Em Colossenses, Paulo vai usar 4 termos gregos que formam uma sequência impressionante. O primeiro termo, literalmente, ele quer dizer escrito à mão. Era o documento de dívida que o devedor assinava no mundo antigo. Quando a pessoa tinha uma dívida de próprio punho, fazia um documento e assinava, e escrevia à mão
esse documento assumindo o compromisso em honrar aquela dívida. E aí nós temos essa realidade que Paulo usa a partir de um termo que traz essa ideia. Nós temos alguém que faz um comentário sobre esse texto dizendo que Paulo usa uma metáfora comercial para descrever a nossa dívida espiritual. É um certificado de dívida que nós não poderíamos pagar. A dívida era tamanha que nós não teríamos como resgatar. Então, ele usa essa metáfora para chamar a atenção de algo que tem uma origem comercial, mas que na realidade a sua essência é espiritual. Um segundo termo que ele vai usar tem a ideia de cancelar, de raspar, de apagar. A imagem de alguém que pega um papiro e raspa a tinta até não restar mais nada. A dívida foi completamente cancelada. Este é o segundo termo. Um terceiro termo que Paulo vai usar ali em Colossenses tem a ideia de pregar, de cravar. O documento foi cravado na cruz. A dívida foi pregada exatamente onde Jesus foi pregado. E o quarto termo que ele vai usar na língua original tem a ideia de despir, de despojar, de desarmar. A imagem é de um general que, após vencer a batalha, tira as armas do inimigo derrotado e as exibe num cortejo triunfal. E aí, o certo teólogo vai dizer o seguinte: Cristo desarmou os poderes espirituais e os exibiu publicamente como derrotados. Esta é a grande mensagem da cruz que Jesus deixa para nós. Ele desarma os poderes espirituais e ele os exibe publicamente como poderes que foram derrotados. Resumindo, meus irmãos, nós temos o seguinte: o termo hebraico nazar e o termo grego ipso apontam para o mesmo movimento. Cristo, levantado na cruz, é ao mesmo tempo humilhação e exaltação. Já o termo que indica uma fé contínua, não um ato isolado, nos lembra a necessidade de permanecer crendo, permanecer fiéis até o fim. E nós temos então essa figura que Paulo vai usar as 4 imagens em sequência: a dívida assinada, a dívida raspada, a dívida cravada na cruz e o inimigo desarmado. De forma que nós temos toda esta realidade em torno desses textos. Mas aí a verdade central é: na cruz, Deus simultaneamente julgou o pecado, cancelou a dívida e triunfou sobre as potestades espirituais. Tudo em um único ato. Deus simultaneamente julga o pecado, cancela a dívida e triunfa sobre as potestades espirituais. O grande teólogo inglês John Stott, em A Cruz de Cristo, escreveu: a cruz é o centro do Evangelho, não porque seja um símbolo religioso bonito, mas porque nela Deus lidou definitivamente com o pecado. Não podemos entender a cruz sem entender que ela foi ao mesmo tempo uma demonstração da justiça de Deus e do amor de Deus. E aí nós vamos ter essa conexão tipológica entre Números 21 e João 3. A serpente é levantada por Moisés. Cristo é levantado na cruz. A serpente de bronze, sem veneno. Cristo feito pecado, sem pecado. Quem olhava, vivia, no caso da serpente. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. A cura física temporária para aquele que olhasse para a serpente de bronze. A vida eterna definitiva para aquele que crê em Cristo Jesus. E aí nós temos essa relação feita entre o Antigo e o Novo Testamento
mostrando como uma mensagem apontava para outra e como uma mensagem é complemento da anterior. Em Colossenses 2, Paulo apresenta a cruz como um campo de batalha, onde Cristo desarma os poderes espirituais. A vitória não foi futura nem progressiva, ela foi consumada no momento em que ele morreu, no momento em que ele deu a sua vida. Então, como nós podemos aplicar esta palavra às nossas vidas? Primeiro, a dívida foi paga. A dívida de cada um de nós foi paga. Muitos cristãos vivem como se aquele contrato particular escrito à mão permanecesse ainda. Aquele compromisso, aquela dívida não tivesse sido saldada. Permanece presos, escravizados e dominados por uma dívida que já foi paga. Aquilo que era uma referência àquele escrito à mão. C.S. Lewis disse certa vez que o inferno, ele começa quando tentamos pagar a Deus uma dívida que já foi paga. Se Cristo cancelou a dívida, qualquer tentativa de pagá-la com obras, com penitência, com autocomiseração é, na verdade, um insulto à própria suficiência da cruz. Quando nós tentamos pagar a partir do modo como fazemos algo para dizer, eu paguei o preço, em lugar de reconhecer que Cristo pagou, isso então é um insulto à suficiência da cruz. Ou seja, o sacrifício da cruz é suficiente para aquele que crê, para aquele que deposita a sua fé de todo o seu coração. Em segundo lugar, o olhar da fé que cura. Essa é uma aplicação que nós podemos fazer desses textos da nossa vida. O olhar da fé que cura. A serpente de bronze não exigia que o israelita entendesse o mecanismo da cura. Ele só precisava olhar, confiando na promessa daquele que disse, quem olhar, esse será curado. Martinho Lutero, ao pregar sobre essa passagem, ele diz que não é o olhar em si que salva, mas aquele para quem se olha. O olhar é apenas a mão que recebe o que já está dado. Na prática pastoral, isso significa que a cura da alma não vem da introspecção sem fim, mas de contemplar o Cristo crucificado, de contemplar aquele que deu a sua vida. Em terceiro lugar, a guerra já foi vencida. Paulo vai usar o termo aí para descrever Cristo despojando os poderes. Watchman Nee escreveu que a batalha não foi ganha no Calvário. Nossa luta a batalha já foi ganha no Calvário. Nossa luta não é para vencer, mas para permanecer na vitória que já é nossa em Cristo Jesus. Para o crente que enfrenta batalhas espirituais, meus irmãos, a cruz não é um evento passado, ela é a fonte presente da nossa autoridade. Literalmente, tirar completamente a roupa de alguém, deixando nu exposto. No contexto de Colossenses 2,15, Paulo diz que Cristo fez exatamente isso, tendo despojado os principados e as potestades. A imagem aqui, como já dissemos, é de um general romano, que após vencer a batalha, tira as armas e num cortejo triunfal, faz com que aquele cujas armas foram removidas seja então exibido. Cristo então não apenas venceu, ele desarmou completamente os poderes espirituais, deixando-os nus, expostos, humilhados, como era o sentido da palavra aplicada à realidade militar. Meus queridos, imaginemos um homem que está afogado em dívidas. O banco tem um contrato com esse homem
e quando chega a hora de pagar a dívida, os juros e o valor original já tão elevado que ele não consegue pagar, e aí ele perde o sono porque o cobrador está ali batendo a porta dele, está chamando, o telefone liga e ele já atende apavorado. É um momento difícil para esse homem que está endividado. E isso talvez seja a realidade de cerca de 80 milhões de brasileiros hoje, segundo as estatísticas. Uma realidade de alto endividamento. Mas, nesse caso aqui, imaginemos que este amigo, este cidadão, tem um amigo rico que vai ao banco e paga cada centavo daquela dívida. Ele pagou todo aquele contrato que havia e pegou esse contrato e colocou lá no quadro de avisos o contrato dizendo que aquela dívida agora está zerada. Ela foi paga. De forma pública, de forma visível, definitiva, exibida ali aquele contrato mostrando que aquele cidadão já não tem mais aquela dívida. O homem continua recebendo os extratos, mas agora os extratos dizem saldo zero. Você não deve mais nada. Aquela dívida, ela não foi esquecida. Ela foi paga. O documento não estava perdido. Ele estava agora cancelado. Assim é a cruz. O termo utilizado aqui tem a ideia de que Deus pegou essa dívida, que era dívida escrita à mão por cada um de nós, e ela foi cancelada. No contexto de Colossenses 2,14, aquele é um certificado de dívida pessoal intransferível, e agora essa dívida já não existe mais contra cada um de nós que cremos no Senhor. O extrato chega sempre com a mesma informação, saldo zero. Está consumado, tetelestai, está completamente pago. Essa é a mensagem da cruz. Por isso, meus amados irmãos, nesta próxima semana, quando a acusação vier, e a acusação sempre chega, faça esta oração, olhe para a cruz, olhe para Jesus, e diga para você mesmo, diga para aquele que lhe acusar, está pago, está consumado, o Senhor já cancelou essa dívida. Não para o seu erro, não para a sua falha, compensar a sua falha, mas para que Deus em Cristo não lhe condene mais. Olhe para aquele que foi levantado por você na cruz e diga, ele cancelou a dívida. A cruz não é um mero símbolo religioso, ela é a prova de que Deus fez tudo o que era necessário para nos salvar. Portanto, descansemos o nosso coração naquele que deu a sua vida na cruz. A serpente de bronze de Números 21 é um tipo profético de Cristo que seria e que foi levantado na cruz, conforme João 3. O juízo que se torna a cura. Aquilo que hoje pela manhã nós mencionamos quando nos referimos à Arca de Noé. Juízo e graça. Ao mesmo tempo que o dilúvio se torna o juízo de Deus sobre toda uma geração pecaminosa, ao mesmo tempo também se torna graça porque Deus usa uma família para reiniciar a história humana. A cruz traz o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre o pecado, mas ao mesmo tempo na cruz se manifesta a graça de Deus, porque não há salvação fora da cruz, não há redenção sem cruz. A cruz é o julgamento de Deus sobre o homem, com seus delitos e pecados, mas é também a graça que salva, que resgata e que liberta o pecador. Em Colossenses 2, Paulo vai usar as imagens jurídicas, comerciais e militares para mostrar a suficiência da cruz. Os diferentes autores que são mencionados na mensagem de hoje
confirmam esta palavra quando analisa os textos. A cruz é juízo, mas também é perdão e vitória. Tudo isso em um único ato. Por isso, meus amados irmãos, a resposta adequada é olhar com uma fé contínua e permanente para aquele que foi crucificado. Uma fé que se renova, uma fé que experimenta a restauração contínua, uma fé que vivencia na prática aquilo que está lá em Isaías 40. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, que o nosso olhar e que a nossa fé permaneçam firmes, sendo restauradas e renovadas pelo Senhor, que deu a sua vida na cruz, porque nela há poder para salvar todo aquele que crê. Amém? Seja o Senhor gracioso e misericordioso para conosco, por entendermos que em nós mesmos não podemos ter salvação, mas em Jesus essa salvação já nos foi assegurada e a dívida que pesava contra nós foi paga. Tudo o que precisamos fazer é crer. Assim como aqueles que eram mordidos pela serpente só precisavam olhar. Olhando, confiando na promessa. O que nós precisamos fazer agora é crer na redenção que Jesus nos dá mediante o seu sangue. Vamos orar?